uma personagem bíblica que viveu uma história de amor impressionante. Em Gênesis 24, encontramos o relato de como essa jovem moça da terra de Padã Arã, região próxima à Mesopotâmia, foi eleita por Deus para se tornar a próxima matriarca da família da aliança. A Bíblia nos conta que Rebeca foi a resposta de uma oração muito especial feita pelo servo de Abraão, o pai de Isaque. O homem rogou ao Senhor soberano que lhe mostrasse quem haveria de ser a jovem que ocuparia um papel tão importante na vida do futuro patriarca e também na história de todo o povo eleito. Como está escrito, esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser, sim, beba, também darei água aos camelos. Que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaque. Desse modo, saberei que foste bondoso com o meu senhor. Gênesis 24, 14. O servo de Abraão mal terminou de fazer essa oração e lá apareceu a jovem Rebeca carregando seu cântaro. E que momento sublime! A Bíblia nos conta que ela era uma jovem muito bonita, em idade para se casar, e que era virgem como nunca tocada por homem algum. Além disso, ela também era filha do sobrinho de Abraão, Betuel, o que significava que ela fazia parte da parentela do servo do Senhor. Ao receber o pedido do homem, sem nem ao menos saber de onde ele vinha, quem ele era e o que pretendia, a moça logo lhe deu de beber. E se isso não fosse o bastante, Rebeca ainda pegou água para refrescar os 10 camelos da caravana de Canaã. Rebeca demonstrou ser uma mulher trabalhadora, disposta, gentil e muito generosa. A história é cheia de beleza e graça divina. Rebeca foi guardada e guiada por Deus, literalmente, para o seu amado Isaque, e com confiança ela creu na palavra do Altíssimo e obedeceu à sua vontade revelada. Os resultados desse passo de fé você encontra no registro sagrado, no capítulo 24 de Gênesis. Com Rebeca, nós aprendemos que uma vida de fé, serviço, generosidade e espera no Senhor, confiando em suas divinas promessas, pode ser compensada de forma extraordinária. Como podemos seguir os seus passos nos dias de hoje? Como podemos esperar pelo encontro com o nosso amado, se o Senhor assim permitir, com fé, serviço, obediência e pureza na presença de Deus? Como servir e agradar a Deus durante o tempo de espera? Como olhar para a realidade do casamento com fé e desejo por glorificar ao Senhor? Vamos conversar mais sobre isso? Sejam todos bem-vindos ao Dia a Dia na Palavra, Filhas de Rebeca. Estamos gravando, Sadi. Seja bem-vinda ao podcast Dia a Dia na Palavra. Estou muito feliz de ter uma escritora aqui com a gente, uma escritora renomada, maravilhosa, com tantos ministérios incríveis, né, Sadi? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda aqui ao podcast, viu? Estou muito feliz de ter você. Eu que agradeço muitíssimo. É uma honra estar aqui com você, participar desse projeto tão abençoado, tão bonito, né? E a gente espera que abençoe muitas vidas, né? Você teve uma excelente ideia, e aí a gente compra essa ideia e vamos lá. E vamos junto. Perfeito, Sadi. Bom, a gente está aqui no episódio de estreia, né, do Dia a Dia na Palavra, Filhas de Rebeca. E depois de tanto tempo, né, conversando sobre esse assunto, né, Ministério do Casamento, sobre solteirice cristã, né, o aguardo pelo relacionamento, nada melhor do que a gente debater isso à luz da palavra, né, para que os nossos corações comecem a se ajustar melhor, né, Sadi, nessa área que leva a gente a tantos caminhos. É desafiador, com certeza. Exatamente. E antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto de hoje, eu queria que você se apresentasse para nossas ouvintes, para que elas conheçam quem é a Sadi Santana Ferreira, escritora,
Então, Sadi, conta um pouquinho para a gente como que é a sua história e hoje também qual que é o seu trabalho, seu ministério, sua igreja. Esse momento agora é para você se apresentar para as nossas ouvintes. Eu me chamo Sadi Santana Ferreira, eu sou casada com o pastor Nelson, da IPCA, Igreja Presbiteriana Cidade Ademar, aqui em São Paulo. Tenho uma filha, né? Nós temos uma filha, a Axatisa, que já é casada, e com Eliabe, também nós temos 2 netinhas, né? E a Clarice e a Helena, e nós estamos casados. Nós estamos vivendo agora o 39º ano de casamento. É uma coisa que muito me encanta, esse tema casamento. Eu escrevi um livro, né, baseado não nas minhas experiências, mas na minha curiosidade, na minha sede de buscar, assim, entender esse mistério que é o casamento. E eu tenho um livro nesse sentido, também estou publicando mais um romance agora, né? Sou uma romancista agora. Sim, deu um upgrade aí. Exatamente, sempre seguindo nessa linha, né, de entendimento do casamento como uma joia de grande valor mesmo, que precisa de todas as nossas honras, precisa de toda a nossa consideração e apego para poder entender exatamente essa grande bênção que é o casamento. E atualmente eu trabalho com isso, né, escrevendo em casa, também procuro ter ministérios na igreja, eu sempre faltado às mulheres, e aí é o que eu tenho feito. Também eu tenho terminado um curso de teologia filosófica, um mestrado, estou aí às portas, é o último ano agora, estou me formando já. E aí é isso, no momento é isso, tempo integral em casa e escrevendo, e aí vamos levando nessa vibe aí. Mulher muito inspiradora, tem feito um trabalho maravilhoso lá na igreja. Sadi é a esposa do pastor da igreja da qual eu faço parte, né? A Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar. Mais uma vez, Sadi, muito obrigada pelo seu tempo, né? Você é a pessoa especialista para poder falar um pouquinho sobre essa questão do ministério, né? Do casamento. E aí, Sadi, você tocou num ponto muito bacana, né? Que eu acho que dá a base para a gente começar o nosso bate-papo, que é essa questão de olhar o casamento, né? Olhar esse ministério. Eu pensei um pouquinho quando eu estava falando sobre esse assunto, sobre a espera cristã e tudo mais, que muitas vezes existem 2 caminhos, parece, né? Existe o caminho de você querer muito casamento e falar, a minha vida se resume a isso, em eu conseguir casar e montar a minha família e tudo mais, e você ter essa idolatria um pouco, né, em relação a isso. Eu me vi um pouco nisso, né, de ficar olhando como se fosse a vitória da vida. Mas há também um outro caminho que eu já escutei ao longo, né, da caminhada aí, que é de pessoas, meninas, às vezes, que falam que o casamento é algo desnecessário, que não é para você ficar pensando nisso, que é uma coisa mais tão útil ou tão valiosa como era antes. Pessoas que falam, tipo assim, não, eu não quero casar, eu acho casamento, né, desnecessário e tudo mais. E aí eu lembro até, né, que era engraçado, que às vezes eu via algumas meninas que falavam que não queriam casar, que não achavam que precisavam e tudo mais, e no fim, e eu, né, ali desesperada para casar, para viver o grande dia e tudo mais, e no fim essas meninas que não queriam, casavam. Aí eu falava, meu Deus, mas será que a saída é isso? É negar totalmente o desejo, porque aí acontece? Porque como é que pode, né? E aí, para começar o nosso bate-papo, eu queria saber de você, Sadi, você enxergar como é que era você solteira, né, a Sadi jovenzinha, você era essa pessoa que tinha o casamento como a finalidade da vida, ou era alguém também que falava, não é uma coisa tão importante assim? Como é que você avaliava o casamento antes de ficar noiva? Eu acho que essa questão esse anseio, ele está em todas, né, salvo exceções muito específicas. O desejo de casamento, ele é algo inerente, então, todo ser humano tem, de alguma forma, alguns com algum entendimento e outros sem nenhum entendimento, inconscientes. Então, a gente vê assim, e quando tem alguma coisa ligada a celibato, se é uma questão
se é uma questão de um cristão maduro que já entendeu isso, ele não nega o casamento, ele não odeia o casamento, entendeu? Então, para ser uma coisa sadia, quando é mesmo sendo algo ligado ao celibato, é uma coisa sadia, voltada para a glória de Deus, e não a negação de que isso é ruim ou é mal, ou diminui, ou de alguma coisa inferior ao propósito maior de Deus nas vidas. Então, o casamento é uma bênção de Deus para a humanidade, ele é o fator que ameniza, né, todas as consequências de pecado, questão familiar, questão de tudo é ligado, porque acho que é Honoré de Balzac que fala que, toda a verdade vem de Deus, mas ele diz que não é o indivíduo que é a célula do mundo, mas a família. A família é a célula do mundo. E é verdade isso, para onde você olha, você vê que está tudo estruturado dentro da forma social chamada família. E para ter família, lógico que começa com casamento. A humanidade começou com casamento, né? Então, no Éden ainda, estabelecendo ali o relacionamento de homem e mulher, começou com o casamento e as coisas advindas do casamento, que é a família e filhos e todo o resto. Então, eu acredito que essa ansiedade, ela é de todo mundo. Agora, eu não tinha muita consciência também. Então, às vezes, você liga a esse desejo, esse anseio que está arraigado, você liga a coisas ligadas somente a paixões por garotos, né? Aquela coisa de ter alguém, no começo da juventude, você quer ter uma companhia, mas você não sabe direito o que isso significa. Eu acho que eu estava muito nessa vibe aí. Eu não tinha um conhecimento exato do que isso significava, né? A não ser interesse em ter alguém e tudo mais, né? Mas é interessante também que logo muito cedo eu entendi que na verdade, eu queria um casamento, mas eu queria um casamento mais moderno também, assim, alguma coisa, década de 80, a gente não conversava muito a respeito, eu vim de um lar evangélico, presbiteriano da vida inteira, mas na minha época, em específico, eu não lembro de que se tratasse com muito valor sobre isso, sabe? Eu me sentia, a gente acabava indo atrás da cultura mesmo, do que a sociedade vivia naquela época, que era um desprezo ao casamento. Então, a década de 80, ela funciona como uma mola que está projetando o que temos hoje, né? Um desprezo ainda maior, ou um descaso, com relação ao apreço do casamento, muitos divórcios naquela época, mesmo dentro da igreja. Então, eu me lembro até que o divórcio era tratado assim, incompatibilidade de gênios, sabe, dentro da igreja, e a gente achava assim normal isso, só que não é normal, é antibíblico, né? Ninguém se separa por incompatibilidade de gênios, e o casamento era, então, inferiorizado de alguma forma, porque a mulher, inclusive, tinha que viver outras coisas mais importantes, como uma profissão, e que a gente não desclassifica, mas de maneira não é mais importante que um casamento, né? Então, o preparo das meninas da minha época era muito assim, para se casar, ter um filho, e tipo assim, também a maternidade era colocada sob um ponto de vista também mais de para que tantos filhos, sem uma orientação. Então, eu seguia essa vibe, né? Eu seguia um pouco essa vibe. Eu não tinha um conhecimento esclarecido a respeito. Aí, claro, lógico, com toda essa pressão social, cultural e a falta de orientação bíblica, a gente acaba por não dar o valor necessário. E o que é tão importante é que a menina, logo cedo, hoje, no meu entendimento, ela seja colocada, de fato, da melhor forma possível, com a experiência do casamento, não só a que ela tem no lar, mas do que ele significa de fato, porque às vezes o nosso único entendimento do casamento, às vezes se dá pelo casamento que a gente tem em casa, com pai e mãe, e eu fui uma abençoada quanto a isso, porque o casamento da minha mãe e do meu pai,
era alta estirpe mesmo, a gente via o carinho dos dois um pelo outro, eles tiveram 11 filhos juntos, eram cristãos, e cristãos, não qualquer cristãos, eles realmente se amavam, a gente via, sabe? Então, eu tinha essa coisa. Mas a pressão social, a pressão cultural é bem grande também, e a gente acaba tendo pensamentos meio libertinos a respeito. A questão toda é que, quando eu encontrei o meu esposo, eu fui entendendo aos poucos, junto com ele, e o que é o significado de fato, e depois eu virei uma curiosa a respeito, e aí fui seguindo, né? Então, se você me pergunta se eu dava o valor necessário, eu não dava, mas acabando mais por inconsciência, sabe? Que eu acho que eu poderia ter sido mais orientada, digamos assim. Sim, e é interessante porque a proposta até desse podcast é exatamente sobre isso, né? Da gente começar a usar esse período em que nós estamos solteiras, não para nutrir aí ansiedade, também reclamação, angústia, mas da gente procurar entender mesmo o que é esse desejo que a gente tem, né? Eu, no caso, que eu estava sempre, né, ansiosa e querendo que aparecesse logo e que tudo acontecesse rápido e com medo de nunca acontecer, mas o quanto desse tempo que eu ficava alimentando o desejo, eu estava entendendo de fato o que era esse desejo, né? E aí, quando você começa a entender, você fala, nossa, Deus, obrigada por esse tempo que eu tô solteira para me preparar para isso, porque é muito sério o negócio, e às vezes a gente não entende. E é exatamente isso que você falou, que a gente não sentar com as mais jovens, as meninas, aquelas que estão solteiras ainda, e explicar, a gente vai estar correndo atrás de uma coisa que a gente nem entende a dimensão. Exatamente. E aí acontece tantas coisas quando a gente encontra de fato e tá ali, nossa, vou casar, e agora, né? Então, essa é uma até das propostas aqui também. E uma coisa, Cedi, que eu queria te perguntar também, a gente pegou aqui, eu peguei, né, a história da Rebeca, que eu acho uma história muito linda e maravilhosa, né? A história do encontro dela com Isaac, especificamente, porque ela foi guardada por Deus, né, para ser direcionada até o Isaac daquela forma tão extraordinária, né, tão bonita. E uma das coisas que eu acho que é bacana a gente comentar nesse período da espera é sobre a questão de nós nos guardarmos também, né, o que é muito difícil. Você comentou rapidamente, né, que muitas vezes o nosso anseio por casar tá envolvido também no nosso interesse, né, pelos meninos e da gente ter, né, relacionamentos e tudo mais, mas como você acha que isso pode atrapalhar e interferir na nossa vida, né, quando a gente não usa o tempo da espera para nos guardarmos, né, guardar o nosso coração e esperarmos pela resposta do Senhor no tempo certo? O que você acha que nos leva a ficar dividindo, né, a nossa atenção e ficar o tempo todo buscando a pessoa e oferecendo um pouco do nosso coração para cada um, sem termos essa paciência? Por que você acha que acontece isso, né? Quando a gente está muito focado no casamento da maneira errada? Eu acho que o que acontece, primeiro, são duas coisas que trabalham, é dentro e fora. É a pressão de dentro mesmo, né? Porque realmente não é bom que o homem esteja só, e logo é um despertamento que se dá bem rápido. Acho que uma menina de 12 anos, que é saudável no sentido de um começo, entendeu? Ela é de repente despertada pelo olhar, né? E ela está seguindo o curso para que ela foi criada. Agora, o anormal é ela ser permitida ou ela ser encaminhada, né? Nessas questões muito cedo. Tem um período certo, né? Eu acho que a gente pode agora requerer cantares, falando, olha, não desperte o amor até que este o queira. Ou seja, no meu entendimento, não desperte o amor até que tudo esteja adequado, dentro do que é esperado. Então tem essa pressão interna, obviamente, né? Que deve ser entendida e encaminhada por pais responsáveis, líderes espirituais, né, responsáveis também. Também tem a questão da cultura. A cultura prevê que uma menina de 15 anos já namore mesmo, até menos que isso. Eu estou sendo bem, né? Sim, uma média. Eu estou sendo bem tradicional quando falo 15,
mas há uma pressão, porque tem nos filmes, tem em todo lugar, tem os casaizinhos, tem a questão toda do romantismo, que é uma questão que eu também, eu aprecio muito, livros, romances, tudo mais, tem essa pressão, a pressão social, a pressão cultural, né? E o entendimento de que a menina ela deva mais é aproveitar a vida. Então, aproveitar a vida é ter um rapazinho mesmo para dialogar, para conversar, para sair, né? Até alguma coisa ingênua mesmo. Há essa pressão. Então, é importante que a gente volte-se para a escritura e veja lá exemplos valiosíssimos, né? Eu já conversei com pessoas que começaram a namorar muito, muito cedo, e ficaram muito tempo namorando e se arrependem de ter começado, porque uma vez que comece o namoro, fica mais difícil você não se deixar levar, né? E aí, não sendo as condições adequadas, acontecem muitas coisas ruins, de experiências ruins, e que se a gente olha para uma Rebeca, por exemplo, e vê que ela estava no lugar certo, na hora certa, e aí ela foi encontrada por alguém, né? Isso é valoroso demais, vamos dizer assim, é o que Deus quer das meninas, que acontecesse com todas as suas servas. Agora, há questões e questões, né? Muitas outras questões que eu tenho aprendido que, biblicamente, há o que é ideal e o que é aproximado. Quanto mais nós nos aproximamos do ideal, mais felizes nós seremos, e mais bem encaixadas nós estaremos na questão dos mandatos, né? Inclusive o mandato social, que é o casamento. Então, você olha para a Rebeca e vê que ela corresponde a toda aquela expectativa de que Deus estava movimentando tudo para que ela encontrasse um Isaac, né? E eu acho que isso nossa, isso é maravilhoso você encontrar um exemplo desse na Bíblia. É tão bem direcionado, porque se você vê os casais bíblicos, o primeiro que a gente vai ver nesse sentido é Rebeca, porque a gente vê Sara, mas a gente não vê um começo, como foi. A gente vê a Eva e vê lá no jardim, no lugar perfeito, obviamente. Sim. Né? Não estava em contexto de queda ainda. Exatamente, no contexto de queda. Então, a gente vê uma mulher sendo preparada para um homem. E aí, depois dá esse salto até Rebeca. Né? Porque a gente não tem mais esses pormenores na vida de Noé, né? E de outras mulheres que apareceram. Verdade. Né? Então, a gente só vai ter esse momento ideal na vida de Rebeca e Isaac. Verdade, um homem sai de uma terra procurar, e aí encontra essa moça, e é interessante, porque o pai pergunta, você quer acompanhar esse rapaz? Você vê ali também que o pai dela, né, o pai dela tem um entendimento correto de valorização do sentimento da mulher, porque vamos dizer assim, é revolucionário. Muito, total. Assim, o pai naquela altura do campeonato. Naquela época, sim. Né? Naquela época, ele pergunta, você quer segui-lo? E ela diz, quero. Então, ela estava no momento adequado, né? Ideal, é tudo que a gente quer para as meninas de Deus, né? Que elas sejam encontradas no propósito tão maravilhoso que aí ela vai com a serva, ela vai, né? E tudo mais, e tem aquele encontro que a gente sabe que é uma sinopse, e não é de fato e de verdade, é uma sinopse, né? Ela encontra com ele a gente aprendeu isso agora com Gênesis, nos estudos de falando. Ali é uma sinopse, é uma coisa resumida, não é que ele viu, traz para a tenda, e já vamos ter relação sexual. Claro que houve aquele respeito, né? E uma aproximação como é esperado do povo de Deus, né? Sim, então, nesse sentido aí, as meninas devam esperar, sim, com muita esperança e paciência, né? E não se deixar levar, né? Verdade, Sadi. Nossa, muito legal. Eu não tinha parado para pensar nessa questão do encontro da Rebeca com Isaac, como ele foi preparado, que se assemelha muito ao de Eva com Adão. É verdade. Nossa, né? Muito legal. E é isso que você falou, né? Se aproxima do ideal, sim. Muito bacana, muito
bacana. E o que eu gosto muito também, que eu até comentei num outro episódio com as meninas, né, que a Rebeca, ela não sabia que isso ia acontecer, porque ela podia muito bem, por exemplo, né, pegando, vamos supor que desde criança ela já estivesse prometida para Isaac, ela já sabia que um dia o servo viria, quando ela, né, tivesse passado o tempo, ela não sabia de nada. Então, ela estava ali simplesmente sendo ela mesma, né? E ela não tinha expectativas quanto a isso, e é muito bacana ver como que Deus a escolhe. Ela estava num momento de trabalho, de serviço, né? Estava indo lá pegar água e tudo mais, e o quanto ela mostra isso, quando ela dá água de beber para aquele estranho, porque era um homem estranho, ele não tinha se anunciado ainda, então você vê que ela não tinha segundas intenções no que ela fez, né? Porque às vezes ela, quando ele se anunciasse, eu sou o servo de Abraão, e tudo mais, estou aqui porque ele é parente do seu pai e tudo mais. Não, nada disso. Ela serviu a um estranho, e serviu muito bem, porque ela deu ainda água para os 10 camelos, né? E aí... eu posso até lembrar, Fernanda, aqui rapidinho, lembrar sobre essa questão da Rebeca ser quem ela é que quando você olha para Provérbios e vê que lá Deus está falando que quem acha uma esposa acha um tesouro, é nesse sentido de preparo que a garota cristã deva ter, porque uma esposa adequada Deus presenteia para maridos adequados, né? Então, você vê ela dar água para os camelos, isso fala muito a respeito de quem ela era de fato. Demais, né? Porque ele era um estranho, né, ainda para ela não sabia de nada. A bondade, a generosidade que ela era. Muito legal. E o fato dela mostrar fé também, porque ela estava num lugar distante de onde Deus havia se revelado, né? Então, ela estava numa terra, e a gente provavelmente sabe que ali Deus não era cultuado como ele era em Canaã, na família, né, no seio ali de Abraão e tudo mais. E ela ter ouvido as palavras do servo, né, quando ele explicou tudo o que ele foi fazer ali, depois que já estava, né, com Betuel, com a família dela ali, e ela responder para o pai dela que ela quer ir para esse lugar, sem conhecer o Isaac, sem saber como ele era. Quem faria uma coisa dessa? Será? Até eu acho que eu falo, o que passou na cabeça dela? Eu só posso responder que ela não só creu, mas ela sentiu o privilégio que ela estava recebendo de ser a escolhida de Deus, né? Porque só isso, como que ela pode entendeu? Aceitado. Né? Eu acho que quando ele conta a história, com certeza o Eliezer ele vai contar a história de orações e tudo mais, ela entendeu que era algo de Deus, né? Exato. Sim. Como ele orou, como ele prometeu para o seu senhor Abraão. Então, ela deve ter percebido, ela como uma mulher sábia, percebeu que aquilo era de Deus mesmo, né? Exato. E isso é uma boa dica, você saber que quando Deus envia, ele justifica na palavra, né? Então, uma menina cristã, ela vai receber claramente isso do Senhor, porque ela vem observando, né? Na palavra, então não vai ser nada fora da Bíblia, vai ser tudo dentro das Escrituras, mas ela precisa conhecer, enquanto isso ela precisa conhecer para saber o caminho que ela está tomando. Então, eu acho que Rebeca, ela tinha esse anseio também de ser algo de Deus para a vida dela, e no final foi isso que aconteceu. Sim, muito, muito bonito, né? Muito legal ver como que ela demonstrou uma fé que vem mesmo do Espírito, né? Porque, que nem a gente falou aqui, ela não estava num contexto de ser dentro, né, de um relacionamento com o Senhor ainda na casa dela, porque, como a gente sabe, né, a Canaã e da terra onde ela estava tinha uma distância gigantesca. Então, apesar de ser da mesma linhagem, né, o Betuel era sobrinho de Abraão, se eu não me engano, mas a gente não sabe como eram as práticas religiosas deles ali, não fica explícito, né? Parece que Betuel, ele não é o Labão, parece que, eu acho que a casa de Betuel, ele era bem apegado ao Deus de Abraão. Aí depois você já não vê isso em Labão. Em Labão, né? É verdade. Você já não vê isso, essa continuidade em Labão. É verdade, sim. E aí você pensa num contexto, né, como esse, e você vê a resposta dela tão pronta, é porque ela realmente entendeu que aquela era a vontade do Senhor para a vida dela, e foi isso que a fez dar esse passo de fé, e encontrar um casamento muito abençoado, né, nossa, muito, muito bacana.
E uma coisa que você falou, Sadi, que é muito legal, e também está dentro da história dela, que a Bíblia fala, né, que ela era uma jovem muito bonita, ela estava em idade para se casar, e ela ainda era virgem, né, e a Bíblia até deixa lá um retrato de como era essa pureza, né, como nunca tocada antes por homem algum e tudo mais. A gente sabe, né, infelizmente, que a questão da pureza, em todos os sentidos, ela vai muito além do que apenas a virgindade física, né? Muitas meninas cristãs tiveram, né, momentos e tudo mais, mas a gente sabe que a redenção está aí, o perdão está aí, e um novo começo também para elas, né? Mas a questão de falar da pureza de coração, né? Porque às vezes é muito mais do que só uma questão, como eu falei, né? Física, a pureza ela está contida também no coração. E eu, quando eu vejo esse relato, eu vejo a Rebeca um pouco muito como um modelo de uma mulher que, como eu falei, estava sendo guardada em todos esses sentidos, né? E como você vê, Sadi, essa importância de maneira prática, como que nós, meninas cristãs hoje, né, com esse mundo como tá, com a pressão, né, como você falou que existe, tanto interna quanto externa, e da gente ter essa ansiedade toda e às vezes querer fazer do nosso modo, né, para conseguir o casamento logo, como você acha que de maneira prática a gente pode cultivar uma vida de pureza na espera? E quais são os benefícios desse cultivo, né, da busca pela pureza nesse período? Uma coisa que é bom entender é que a virgindade, ela sempre foi uma pérola de muito valor em todas as sociedades. Você olha assim para trás e acha que no período de barbarismo, não se dava valor à virgindade. A virgindade, ela é algo de muito valor em todas as culturas. De alguma forma, existem mecanismos que valorizem a virgindade. Não de uma forma plena e perfeita, mas de alguma forma, sempre ela é considerada como algo bom. E essa coisa vem de Deus mesmo, vem da lei de Deus, né? A lei de Deus impregnada no mundo, mesmo no mundo caído. Inclusive, o próximo romance que eu já estou pensando, estou começando a rascunhar, tratar um pouco disso, que mesmo que eu até vi uma vez alguém pregar ou alguma coisa assim, falando sobre Esté, a rainha Esté, que ela foi para um harém e que lá ela teve relação sexual com antes do casamento. Eu não acredito assim. Eu não acredito de jeito nenhum. Ela era uma mulher de muito valor e ela sabia muito bem que a virgindade é algo muito precioso, né? E mesmo que ela estivesse sendo preparada, eu não acredito que ela tenha feito parte de um harém antes de ter casado. Eu acredito que o próprio rei também, que não é bobo, né? O rei sabia, né, do valor que existe, que tem a virgindade. Os reis, esses poderosos, eles não são burros, eles sabem o valor de uma mulher. E o próprio rei, com certeza, ele tinha mecanismo para que a escolhida dele fosse virgem para ele, né, desde o começo. Então, é uma moeda de troca no mundo, mas ela sempre manteve o seu valor, o seu pertencimento. Eu acredito assim. E naquela época de Rebeca, era uma época que a virgindade, obviamente, ela tinha valor, mas também ela tinha as tentações, até as próprias tentações pessoais mesmo, né? Porque às vezes não tem só uma questão de que homem força, mas a própria mulher, a própria virgem também, ela cai em tentação, obviamente, né? E a gente sabe que essas coisas, essa questão da virgindade e o casamento, ela tem um valor preciosíssimo. Então, as meninas, quando elas se guardam, elas não se guardam porque é alguma coisa que é só moralmente aceito, não. É que há valor, há complemento, né? A coisa só se encaixa se for dessa forma, da melhor forma possível. Quando isso não acontece, tem choro, tem prejuízos, né? Prejuízos até para a vida toda. Porque há resgate, obviamente, porque Deus renova, porque Deus faz nova todas as coisas,
né? Mas também a gente sabe que tudo tem seu lugar e tem a sua forma adequada, e também tem frutos disso. Às vezes a gente abre mão desses frutos, né? E aí a gente vai percebendo, quanto mais você vai amadurecendo, você vai vendo que era uma coisa tão simples a ser guardada, e de repente, se não observou, aí tem prejuízos. E a menina, ela vai se guardando, porque há um projeto muito maior para a vida dela do que esse, do que esse que é aqui e agora, mas e obedecer aos projetos de Deus é a coisa mais valiosa que tem, e de uma segurança tremenda, né? Então, a gente vai sabendo que não tem a ver nem com você e nem com o esposo, mas com o namorado, mas com uma questão muito maior que é o casamento, né? E de como Deus quer que as coisas aconteçam dentro de uma esfera segura para marido e esposa, né? Naquilo que foi recomendado desde o começo. A questão da valia, da questão da pureza e da virgindade, hoje é um desafio tremendo, né? Antes sempre foi, mas hoje, então, a questão do feminismo, da mulher ser dona do próprio corpo, fazer com ele o que ele quiser, e todas aquelas coisas que a gente já está, né, cada vez mais saturado de ver e saber, você defender esse outro lado, e é uma coisa muito interessante, porque eu ouvi um amigo uma vez, né, falando sobre essa questão, ele foi abordado na faculdade, um negócio assim, de pessoas falando, vocês, crentes, não sabem o que é sexo e tudo mais, e ficando falando essas coisas. E aí o meu amigo, ele virou e falou assim, olha, eu acho que é muito pelo contrário, nós sabemos de verdade que vocês não sabem nada. E eu achei interessante essa resposta deles, né, porque essa questão da pureza para ser guardada e no momento certo, dentro da esfera e da proteção, como você falou, né, do casamento, da aliança de um compromisso, é algo muito mais, assim, supremo, só vai viver quem experimenta e se guarda para isso, né? E as pessoas acham que entendem muito, mas dentro exatamente, elas não sabem, na verdade, né? O entendimento do que significa, de fato, né? Sim. É interessante também essa questão da pureza, porque ela vai continuar, a pureza ela vai continuar dentro do casamento, com a mesma responsabilidade dos virgens antes, né? Ela vai continuar numa esfera muito mais abrangente, né? Então, é muito mais abrangente dentro do casamento. O sexo, ele só cabe dentro do casamento. Então, fora disso, é uma anomalia, né? É alguma coisa que gera males e males e males. Então, só cabe dentro do casamento, é isso que eles não entendem. Né? Eles acham. É difícil para a menina e para o rapaz hoje, porque quando vai assistir um filme, quando vai, né, as séries, aí aquelas cenas terríveis. Em todo lugar. E aí é sempre com certeza, muito mais desafiador hoje do que no tempo de Rebeca, né? Com certeza. Justamente porque não colocar diante dos olhos coisa injusta, né? Então, aí é coisa errada, da forma errada. E aí gera muitos malefícios, né? E aí entra até nessa questão também, como que a pureza, ela não se diz respeito somente a isso, né? Existem outras esferas, principalmente nós camadas, solteiros, né? Que a gente precisa se guardar e atentar para a gente poder manter o nosso coração puro. E uma coisa que eu ia perguntar para você, Sadi, é sobre essa questão, pegando Cantares também. Quando você começou a explicar mais, né, nas nossas reuniões com as meninas, até nas lives, né, da Jornada em Cantares, depois quem quiser ir lá no YouTube da Igreja Presbiteriana da Cidade de Demar vai encontrar a Jornada em Cantares. E dessa questão, não despertar o amor antes do tempo, que junta também com essa questão da pureza. Às vezes não é só você entrar em vários relacionamentos, mas você ficar cultivando várias coisinhas que não vão levar em nada. Ou você ser usada como isso, né? Às vezes acontece da menina querer alguma coisa e, na verdade, o menino só tá ali para fazer hora. E outra questão também é você ficar buscando isso, e eu me vi nisso um pouco, infelizmente, durante um tempo, de você ficar sempre com
conversinhas que não vão levar a nada, e você estimula um platônico, e você está doando o seu coração numa coisa que não vai levar ao compromisso maior. Quais que são os riscos, Sadi, que você enxerga, né? Da gente não se guardar dessa forma também emocionalmente, da gente não ter a pureza sentimental, de ser mais assim, canalizar ela no lugar certo e ficar espalhando para todo mundo, vendo o que vai dar certo. Como é que você enxerga, assim, os desafios e também as consequências disso? É complicado você ficar atrás de relacionamentos amorosos, atirando para todo lado, e isso não é legal, isso não vai te levar a um bom entendimento do que significa. É bom saber também ter certas expectativas, mas não expectativas muito abrangentes. Será que é esse? Será que está sempre muito aflito para saber se é esse, se é aquele? Não se fechar completamente, né? Como se fosse, porque às vezes nós vemos muito claramente o Eliezer indo lá, falando que orou e tudo mais, mas só que na prática também isso é mais complicado acontecer, né? Não vai ter orações tão respondidas tão claramente. Né? Mas acredito que você... Né? Mas uma menina, ela deve se manter dentro de uma esfera, mesmo de proximidade, mas com proximidade, com muito cuidado, né? Sempre com muito cuidado para saber as intenções do rapaz mesmo que está querendo conversar e tudo mais, né? Sempre se colocando com muito cuidado, não apostando muito rapidamente. Também não se fechando, não sei se eu estou me fazendo entender. É preciso ter muito equilíbrio. Ter muito equilíbrio e buscar realmente a sabedoria de Deus. Com o Nelson, eu imagino, eu olhei para o Nelson e falei, nossa, gente, esse rapaz é diferente demais. Então, já foi uma dica assim, nossa, ele é diferente dos demais. Mas eu vi ele como um amigo antes, a gente era amigo e tudo mais. Eu fui vendo o quanto que ele era diferente. A gente não ficava conversando nada de romantismo nem nada, era um respeito muito, sabe, de amigo mesmo. Amizade. E tudo mais. Isso só foi acontecer muitos meses depois, acho que mais de ano. Então, mas as meninas devem ficar atentas, para não deixar passar também, né? Não deixar passar boas oportunidades, mas também não ficar muito, sabe, apostando numa coisa que de repente não é para ser, e acaba cultivando sentimentos que não é para sentir, né? E aí aí depois você puxar o carro de novo para trás é complicado, né? Sim. Então, nesse sentido aí, é melhor observar a Sulamita mesmo. Olha, meninas, não despertem o amor até que este queira. Ou seja, até que veja que realmente é uma questão que Deus está levando, sabe? O entendimento... Deus está levando mesmo, né? E em Deus não há confusão. Verdade. Nossa, essa frase, ela é... Como é que fala? É a base, né? Porque muitas vezes a gente está se enfiando em confusão e tá uma coisa cheia de nós e a gente fala, ai, Senhor, me mostra, né, e tal, só que já tá tudo inosado, o que você quer mais, né? Em Deus não há confusão, exatamente. E é o que você falou antes também, né? A gente, com conhecimento bíblico, a gente vai analisar a situação e conseguir interpretar melhor se a gente segue ou se não segue, se está indo para algo bom ou se não está indo para algo bom. Por isso que essa fase também, né, de solteirice, ela não deve ser só de ou desânimo, ou frustração, ansiedade, mas de muita comunhão com Deus, né? Muito estudo, muita comunhão com pessoas mais sábias que vão conseguir te direcionar também, principalmente dentro da igreja, porque é um momento de você entender o que de fato Deus deseja com o casamento e de você nutrir, antes de tudo, ser uma serva para Ele, né? Aí até pegando o exemplo da Rebeca de novo, ela não estava sendo tudo aquilo para conseguir ser a esposa de Isaac ou para conquistar a atenção do servo, não. Ela era quem ela era e, como você falou, estava no local certo, na hora certa, porque Deus desenhou dessa forma, né? Tão bonita. E uma das coisas também que eu gostaria que você pontuasse, Sadi, nesse nosso primeiro episódio aqui, é que na sua visão, como você acha que nessa virada de chave que a gente tem, entendendo qual é o valor do casamento, que Deus deseja, né, para
para suas filhas e para os seus filhos dentro desse ministério, mas nesse processo de espera, para você, o que é a beleza da espera, né? Porque muitas vezes a gente encara esse momento com muita dificuldade, e não só para o casamento, por tudo, é muito difícil esperar, né? O ser humano tem essa dificuldade de esperar. Ah, vai ter uma viagem, é muito difícil esperar, às vezes, para uma viagem que você quer muito. Para ter um filho, é muito difícil esperar. Mas onde você acha que existe beleza, Sadi? Na espera, e especificamente para o encontro com o amado, se Deus assim permitir, né? Onde você acha que existe essa beleza? A beleza da espera está em você buscar um amadurecimento, né, na palavra. Tem muitas coisas a ser feitas antes de um casamento, por exemplo. Muitas coisas, muitas experiências boas a se desenvolverem com amizades, né? Então, tem um período que é muito gostoso de lembrar, que eu lembro, né, das minhas amizades, da minha amizade dentro da igreja, do fortalecimento que era, ter amigas, isso tudo vai mudar. Então, é preciso enxergar que tem um antes que vai te construir e vai te fazer forte, vai te fazer mais inteira para um casamento, né? Então, a questão familiar, o crescimento dentro da família, né? Viver coisas com os pais, que depois vai mudar. E depois que muda, não mudou, já não era. volta. Então, não volta, são outros patamares a viver. Então, tem essa espera, tem o trabalho cristão, como solteiros, tem trabalhos que só cristãos solteiros podem fazer, né? É nisso que Paulo fala, quando ele fala a respeito disso. Nessa condição que eu estou, então eu prefiro ficar solteiro para servir a glória de Deus, né? Então, há uma espera e que agrada a Deus, é aquela espera da generosidade, da mutualidade, do serviço. Tantas coisas podem ser feitas na casa de Deus, com as pessoas, né? Enquanto você aguarda Deus, os comandos de Deus na tua vida, e que eles vão seguir, de alguma forma, eles vão, né? Eles vão dar sequência, mas enquanto isso, a mulher se tornar-se bela, porque ela sabe esperar, ela não é agoniada, ela não é afoita, ela não está amargurada porque Deus não enviou ainda, né? Ela está aguardando, enquanto isso serve, né? Como a Rebeca está lá servindo, servindo aos propósitos de Deus, e vivendo as coisas que têm que ser vividas, aproveitadas mesmo. Quando é que depois... eu acho interessante que, às vezes, as pessoas elas querem mesclar as camadas, né? A menina que era muito cheia de amizade na igreja, quando casa, ela quer meio que continuar isso, sabe? Não, sim, vai mudar muitas coisas. Vai mudar, é preciso que mude. Não é a mesma coisa, né? Você não vai estar saindo agora com amigas toda semana. Verdade, então, tem uma casa, tem outra. Então, é preciso você viver essa questão do momento de solteirice de uma forma muito, sabe, muito satisfeita em Deus. E servindo, sabe, a casa de Deus, servindo a família de sangue, a família da fé, muitas coisas a fazerem, né? Inclusive o entendimento de uma busca intelectual também, de um crescimento intelectual, né? Tem espaço para isso. Às vezes a menina não dá a mínima para estudar, só quer saber de namorar, aí depois, quando casa, ela quer estudar, entendeu? Eu acho interessante isso. Sim, ela quer viver uma vida agoniada com os filhos lá, tal, mas ela quer correr atrás de um tempo que ela não gastou. Então, tem uma beleza, porque Deus faz as coisas perfeitas, e para o servo de Deus, todo o tempo é bom para servir a Deus. Né? Todo o tempo é adequado e bom, mas observando que tem também as características, por exemplo, ir para acampamentos, ir para conferências, essas coisas, sabe, que só solteiros podem fazer, e que depois vai ter vão ser outras etapas, né, que agora eu mesmo, eu só gosto de viajar com o Nelson, então não tem mais essa de querer viajar com amigas, eu não quero mais, então, a gente quando era jovem, Nelson e eu, a gente namorou dentro da igreja e tudo mais, a gente aproveitou tudo, sabe, que tinha que aproveitar antes de namorar também, e viver aquela vida que é tão especial. Então, a beleza está em realmente servir a Deus e ser feliz ali, satisfeito ali nele, né? Enquanto aguarda. Nossa, muito legal isso, e é
aquela questão dos tempos, né? Há tempo para tudo, e a gente não precisa ficar desesperado com o tempo que ainda não chegou, tentando controlar, né? Pensando já, desesperando, achando que se não chegou agora não vai ser nunca, e nisso já reclamando. Nossa, isso que você falou resume praticamente toda a série, né? Que é viva intensamente o período da espera e da solteirice para Deus, porque há muitas coisas maravilhosas que ele faz nessa época, né? Te preparando para servir melhor no casamento, né? Para você ser mais amadurecida, mais plena nele também, e assim você vai ser uma serva melhor dentro desse ministério. Nossa, sensacional, Sadi. Maravilhoso. Muito legal. Muito bacana. E assim, né? Eu falei que eu tinha chamado a pessoa ideal, porque você é uma pessoa muito sábia, né, Sadi? Passou por muita coisa já, viveu muita coisa, muita experiência, e hoje está usando toda essa experiência, né, de tantos anos, não só de casada, mas também de ministério, trabalho na igreja, para poder cuidar, abençoar e fortalecer a vida das meninas, das mulheres também. Então, muito obrigada, Sadi, por esse momento de verdade. Foi maravilhoso. E, assim, abriu com chave de ouro. De verdade, a série. Obrigado. Para mim foi um prazer, viu? Torcendo aí por todas essas meninas e por você também. Amém. Vamos aproveitar esse momento e aguardar com fé, confiança e trabalho. Ficamos esperando só os bons frutos desse trabalho.